Bom dia, tudo bem com você? Então, estamos hoje aqui com mais uma lição e o tema da nossa lição hoje é ofertas para Jesus. Nós vamos estar estudando sobre esse tema tão importante. A semana passada nós falamos um pouco sobre os dízimos e ofertas também, mas hoje vamos aprofundar essa questão das ofertas. O verso está em Salmo 116, versos 12 a 14 e diz: Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Quando se fala de oferta, muitas vezes as pessoas acham que a oferta vem apenas na questão financeira, mas existem muitas outras maneiras de ofertar. Vamos ver o que a parte introdutória traz para mim e para você. Além do dízimo, temos as ofertas que são tiradas dos 90% que ficam conosco depois que o dízimo é devolvido a Deus. Aqui começa a generosidade. Diferentes tipos de ofertas eram oferecidas pelo povo de Deus, como ofertas pelo pecado dadas em resposta à graça divina, ofertas de gratidão apresentadas em reconhecimento pela proteção de Deus e pelas bênçãos da saúde, prosperidade e sustento. Havia também ofertas aos pobres e ofertas para construir e manter a casa de adoração. Quando consideramos a magnitude das dádivas de Deus para nós, começamos a ver nossa doação como mais do que apenas pavimentar o estacionamento ou comprar vestes para o coral. Levamos nossas dádivas à casa de Deus em resposta ao que Deus fez por nós, especialmente o sacrifício de Jesus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A igreja local e as sedes administrativas, em todos os seus níveis, usam nossas dádivas para promover a causa de Deus. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre isso aí. Qual a motivação que eu tenho para doar? Qual a motivação que você tem? O livro Conselhos sobre Mordomia, página 14, de Ellen White, nos diz o seguinte: amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nossa doação é resposta ao seu maravilhoso presente para nós, Jesus. O Senhor não precisa de nossas ofertas. Nós até já falamos em outros momentos sobre essa questão, que Jesus ele não precisa, mas é uma maneira de nós apresentarmos para Ele a nossa gratidão e fazer com que esse evangelho possa chegar a lugares os quais nós não temos condição de ir. Não podemos enriquecer com nossas doações. O salmista diz: tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. 1 Crônicas 29, 14. No entanto, Deus nos permite demonstrar nossa apreciação de suas misericórdias pelos esforços abnegados para passá-las a outros. Essa é a única maneira pela qual nos é possível manifestar nossa gratidão e amor a Deus. Ele não providenciou outro meio. Então Deus confiou a nós que nós entreguemos o nosso dinheiro a Jesus. Quando nós fazemos isso, nós fortalecemos nosso amor por Ele e pelos outros também. Portanto, o dinheiro pode ser um poder para o bem. Jesus passou mais tempo falando sobre dinheiro e riqueza do que sobre qualquer outro assunto, justamente porque ele queria exemplificar às pessoas da questão de que aqui nesse mundo nós não devemos acumular tesouros, porque o nosso maior tesouro está onde? No céu. Um verso em cada 6 em Mateus, Marcos e Lucas é sobre dinheiro. A boa notícia do Evangelho é que Deus pode nos livrar do amor ao dinheiro e do mau uso dele. Deixa eu falar uma coisa para você. O que nós queremos trazer para vocês, explicar a vocês, é de que o dinheiro em si, ele não nos fará mal se nós não vivermos apegados a ele. Então nós precisamos entender que o dinheiro, ele pode ser usado e ele é bom desde que saibamos utilizá-lo. Se nos colocarmos, ou se colocarmos ele como sendo o primeiro, aí simplesmente nós já estaremos modificando a função a qual ele realmente
deve ter. Mateus capítulo 6, versos 31 a 34, eu vou abrindo a minha Bíblia aqui, enquanto você abre a sua Bíblia também. Mateus capítulo 6, versos 31 a 34. E aí nós vamos fazer a leitura, ok? E diz o seguinte, ó, Mateus capítulo 6, versos 31 a 34. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Verso 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, o que é que Deus está dizendo para mim aqui? Que eu preciso cuidar de cada dia e de forma plena. Deus promete, o que é que Deus promete fazer por nós se lhe obedecermos? É egoísmo de nossa parte reivindicar suas promessas? Não. Eu busco a Deus em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. E eu posso sim conversar com Ele, falando: Senhor, a tua promessa diz que se eu busco o Senhor em primeiro lugar, se eu vivo conforme a tua vontade, o Senhor vai me suprir, o Senhor vai me suster, o Senhor vai cuidar de mim e o Senhor vai me dar tudo o que eu preciso. E detalhe, tá? Desde que essa questão próspera aí não seja relacionada apenas à questão financeira e que você não mude o seu foco para que o dinheiro seja o dono da sua vida, ok? Então veja só, nossas ofertas elas são evidência de nossa disposição de fazer sacrifícios pessoais para Deus. Ofertar pode ser uma experiência profundamente espiritual, uma expressão do fato de que nossa vida está totalmente entregue ao nosso Senhor. É o que eu falei, nós precisamos confiar. Nós precisamos reivindicar isso. Ok? Para nós, como diz uma expressão do inglês, ofertar é aplicar nosso dinheiro de acordo com as nossas palavras. Você pode dizer que ama a Deus, mas ofertas generosas ajudam a revelar e até fortalecer esse amor. Sabe por quê? Porque existem muitas pessoas que precisam, e aquelas pessoas que têm melhor condição, elas farão o seguinte: elas irão ajudar essas pessoas. E nós precisamos ajudar sim. Muitas vezes você pode não ter dinheiro, mas você pode ajudar através de algum serviço que você possa prestar, através de algo que você possa estar ajudando aquela pessoa dentro de uma linha de empreendedorismo. Então, existem diversas maneiras, mas o princípio de tudo é você não esquecer que Deus é que te mantém. É interessante que o texto diz que não devemos andar ansiosos pelas coisas. Nós devemos buscar, sim, executar nossos projetos, mas lembrar de que tudo que nós conseguirmos foi porque Deus, Ele nos ajudou primeiro. Nossas ofertas vêm de um coração que confia em um Deus pessoal que constantemente supre suas necessidades da melhor maneira. Foi justamente o que eu falei para você. Você precisa confiar na graça e na redenção desse Deus, através de sua fé nele. E aí você vai compreendendo cada dia mais quão maravilhoso é você poder estar doando, ok? Para a causa de Deus, tá? Eu gostaria de ler com vocês Deuteronômio 16, 17. Qual é a proporção das ofertas? De que maneira eu devo ofertar? Será que existe algo que determina um percentual referente a isso aí? Vamos lá. 16, 17, Deuteronômio. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Então, o que é que acontece? Primeiro, você oferecerá na proporção em que possa dar. Deus, Ele não pede que você faça sacrifícios, os quais serão insuportáveis para você.
ou que você não consiga se sentir satisfeito ou feliz dentro do que você ofereceu. Não pode ser além do que você realmente possa dar. Aí diz aqui, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Nós recebemos bênçãos todos os dias. Vou falar uma para vocês. Todos os dias nós acordamos. Deus nos dá a vida, Deus nos dá o ar que é de graça. Você já parou para pensar que quando alguém adoece, e justamente adoece por conta de questões respiratórias, quão complicado é? E aí você vai para o hospital e você verifica quão importante é esse ar para você. Então são bênçãos que Deus te concede. Da mesma maneira, quando nós conversamos e passamos para vocês, por exemplo, a saúde que Deus nos concede, são bênçãos. E aí, quando nós conseguimos esse dinheiro através do nosso trabalho, porque Deus nos deu a condição para isso, nós precisamos agradecer. Para quê? Para que o Evangelho seja pregado em outros lugares. Ou até mesmo bem pertinho de você, porque existem pessoas que estão realmente precisando. Eu gostaria de ler com vocês agora Salmos 116, os versos 12 a 14. Salmos 116, versos 12 a 14. Vamos ver o que traz aqui, o que traz de importante para nós. E a pergunta é, como devemos responder, como o dinheiro se encaixa na resposta, com relação ao verso 12, ok? Como devemos responder a pergunta feita no verso 12, do que nós vamos ler, e como o dinheiro se encaixa na resposta. Então vamos lá, Salmo 116, versos 12 a 14, diz assim: Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Aqui é uma pergunta retórica de uma pessoa perplexa com a bondade de Deus, ok? Aí vem o verso 13 e diz: Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O cálice da salvação aqui é identificado com frequência com o cálice da refeição pascual. O mais provável é que esteja ligado ao cálice de vinho tomado durante a refeição festiva que marcava o clímax de uma oferta pacífica de ação de graças. A expressão paralela é oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. Serei grato a ti, Senhor. Ok? Então, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Serei grato a ti, Senhor. Oferecerei a minha gratidão. Legal isso, né? Então, essa é a nossa retribuição, sermos gratos a Deus por tudo. Porque se nós recebemos de graça, devemos também dar de graça. Ok? Lembremos sempre que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Em contraste, tão certo como o dia segue a noite, quanto mais acumulamos para nós mesmos, mais egoístas nos tornaremos e mais miseráveis nos sentiremos. Percebeu aqui? Quanto mais nós nos colocamos na questão de sermos egoístas com relação a essa questão dos bens, mais nos tornaremos miseráveis. Percebe? Então, quando nós falamos dessa maneira aqui, quando nós apresentamos, quando nós nos doamos a Deus como Ele nos doou, nós nos sentiremos muito melhores, nós nos sentiremos muito gratos. Levar ofertas ao Senhor é um dever cristão com implicações espirituais e morais. Negligenciar isso é causar danos espirituais a nós mesmos. Talvez mais do que possamos perceber. Cabe a cada um determinar a proporção das suas entradas que dará como oferta regular. O que suas ofertas e sua atitude em relação à doação dizem sobre o seu relacionamento com Deus? Então, o que acontece? Quando eu me relaciono com Deus e eu entendo o que Ele deseja passar para mim, quando fala dessa questão das ofertas, aí vem um ponto crucial. Esse ponto, e você deve prestar muita atenção,
é de que você e Deus precisam buscar esse relacionamento. Quando você busca esse relacionamento, essa intimidade com Ele, aí você pode ter certeza de que realmente você vai estar doando, você vai estar ofertando de forma bastante tranquila, prazerosa em se fazer isso. Então, presta muita atenção, tá bom? Você que está conectado, para que você não entenda as coisas de forma diferente, porque existem muitas pessoas que procuram ensinar de forma diferente. Então, a oferta ela vem como um processo de gratidão. Ofertas e adoração. Como é que funciona esse aspecto das ofertas e adoração? A Bíblia não estabelece um programa para o culto de adoração, mas parece que pelo menos 4 coisas estão presentes nos cultos de adoração. No Novo Testamento, a lista inclui estudo e pregação, oração, música, dízimos e ofertas. Quando a gente reporta para a questão da história do povo de Israel, 3 vezes por ano, eles tinham algumas festas em que eles iam ali adorar o Senhor e levar as suas ofertas. Quais eram? A Páscoa, o Pentecostes, e a festa dos tabernáculos, que era também conhecida como a festa das primícias. Então, eles pegavam dos seus primeiros ali, das suas primeiras coisas, para ofertar a Deus. Percebe? A oferta a Deus, ela precisa ser tirada das suas primícias. Não é o que sobra, é o que você, através do seu coração, você vai ali e pactua com Deus. Você cria esse acordo com Deus, entre você e Deus, essa aliança. E aí você pode sugerir isso aí entre você e Deus de forma percentual. Pode ser 1%, 0,5%, 2%, 3%, 4%, 5%. Quem vai determinar isso aí é você e Deus. Como nós lemos anteriormente, não é Deus que determina para mim a quantidade, mas você, como forma de gratidão a Deus. Então a gente precisa colocar isso aqui. Por exemplo, na nossa igreja, aos sábados, nós temos o momento da oferta. E aí você vai lá e coloca o quanto você deseja. Você pode fazer isso de forma mensal, ou você pode fazer isso de forma semanal, pegando a sua oferta e dividindo pela quantidade de sábados que você tem para ofertar. Então, assim, fica a critério seu. Agora, quando você faz o pacto, e você tem já um valor pré-determinado, você vai entender que isso ajuda para que a igreja ela se organize para a distribuição dos seus projetos e para o desenvolvimento da pregação e do que precisa ser feito dentro da igreja, porque a igreja ela é mantida através de suas ofertas. Vamos ler 1 Crônicas 16, 29. Melhor, vamos para Salmos 96, 8 e 9. Veja só o que é que diz. Salmo 96, 8 e 9 diz assim: tributai ao Senhor... 8 e 9, Salmo 96, 8 e 9 diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei ofertas, oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Você percebe agora? Você que está aí online comigo, você percebe? Você que está participando agora, você que participará depois. Então, você precisa entender como aplicamos os princípios expressos nesses textos bíblicos à nossa própria experiência de adoração. Tributando ao Senhor a glória devida ao seu nome. Essa é uma forma. E a outra, adorai ao Senhor na beleza de sua santidade. Então, nós precisamos entender que esse ponto ele é principal, ele é essencial, ele é primordial. Ok? E nós, como filhos de Deus, nós precisamos o quê? Nós precisamos da responsabilidade de administrar seus negócios na terra. É um privilégio, uma oportunidade, uma responsabilidade de levar nossas ofertas. Se o Senhor nos deu filhos para criar para Ele, devemos compartilhar com eles a alegria de levar dízimos e ofertas para a escola sabatina e aos cultos da igreja. Em alguns lugares, pessoas devolvem o dízimo por meio de plataformas online, ou outros meios, seja como for, você estará adorando ao Senhor através das suas ofertas. Será que Deus observa nossas ofertas?
perceba uma coisa. Marcos capítulo 12, verso 41 a 44, vai apresentar para nós aqui que mensagem essa história ensina a ricos e pobres. Que lição ela ensina e como aplicá-la à nossa adoração. Veja só, vamos aqui. Olha que interessante. O bom é que a Bíblia ela traz todos os ensinamentos para nós. 12, 41 a 44. Olha para aqui. Vou ler para você. Preste muita atenção. Assentado diante do gasofilácio. Para quem não sabe, gasofilácio era tipo uma urna que era colocado à frente e as pessoas ali elas vinham até o local onde estava o gasofilácio e ali depositava o quê? A sua oferta. Aí vem aqui, ó. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. O que é um quadrante? Vamos lá, deixa eu explicar para você antes de finalizar a leitura. 2 pequenas moedas, a referência é a menor moeda em circulação na Palestina naquela época. 2 delas formavam um quadrante. A menor moeda de cobre romana, 64 quadrantes, 128 pequenas moedas, equivaliam a 1 denário, o salário de um dia do trabalhador comum. Então, o que aquela mulher colocou ali, dentro do aspecto financeiro, econômico, era praticamente nada. Mas vamos ver como foi interpretado. E aí, seguindo, e chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. E é interessante que, quando nós lemos lá no outro verso, o verso vinha dizendo que Deus nos sustenta, que nós não devemos andar ansiosos, basta cada dia o seu próprio mal. Então, essa viúva pobre aqui, quando nós falamos da questão se Deus observa as ofertas, Deus ele traz isso aqui e diz assim, ó, o valor foi avaliado não pela importância da moeda, mas pelo amor a Deus e o interesse para com sua obra que serviram de motivação. Ellen White, Conselho sobre Mordomia, página 120. E outro ponto muito significativo, inclusive está aqui no comentário, é que essa foi uma única oferta que Jesus elogiou. Uma dádiva para uma igreja que estava prestes a rejeitá-lo. Uma igreja que se desviou muito de seu chamado e de sua missão. Aquela igreja, aquelas pessoas, elas levavam ali sacos de dinheiro e colocavam, e eles faziam questão de que fizesse muito barulho aquelas moedas, para mostrar que eles estavam dando muito. Mas eles davam ali do que sobrava, e aquela viúva deu tudo o que ela tinha confiando em Deus. E Deus observa assim, Deus observa se nós somos sinceros em nossas ofertas. Deixa eu falar uma coisa para você. O ato de ofertar é algo tão magnífico e eu preciso entender o que é que isso significa. Eu não posso doar, eu não posso ofertar e ficar com o meu coração pesado, não. Eu preciso ofertar, eu preciso apresentar-me diante de Deus com essa adoração de forma plena, prazerosa. Da mesma forma como eu uso o meu tempo, muitas vezes, que eu uso meus talentos, tudo isso precisa ser feito de forma prazerosa. Só que hoje nós estamos falando realmente da oferta no sentido financeiro. Agora vamos lá. Por que um centurião romano recebeu a visita de um anjo celestial? Que ações dele foram notadas no céu? Vamos para a leitura. Diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio.
Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Então, se eu busco fazer de coração, sem que o meu nome apareça, e sim o nome de Jesus Cristo, aí sim, nós estamos fazendo de maneira correta. E Deus ali manda o seu anjo para dizer a Cornélio: Cornélio, parabéns, você está de parabéns, porque o que você está fazendo é algo de coração. O coração de Cornélio seguia suas dádivas, ele estava pronto para aprender mais sobre Jesus. A oração e a caridade estão intimamente ligadas e demonstram nosso amor a Deus e ao próximo, os dois grandes princípios da lei divina. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O primeiro é revelado na oração, o segundo na caridade. Por quê? Porque amar a Deus sobre todas as coisas está na ligação da oração. E amar ao próximo como a si mesmo vem na linha da caridade. Portanto, nós precisamos sim buscar esse Deus todo especial. Projetos especiais, ofertas do pote grande. Veja só que interessante esse texto aqui. Pesquisas mostram que apenas cerca de 9% dos recursos financeiros das pessoas são líquidos e podem ser doados como oferta a qualquer momento. Dinheiro, conta corrente, poupança, fundos de investimento, CDB e outros tipos de investimentos são considerados ativos líquidos, pelo menos para os que possuem recursos assim. A maior parte dos ativos, cerca de 91%, estão investidos em imóveis, como casas, fazendas com criação de gado, ou outros bens não líquidos, ativos fixos que não podem ser facilmente convertidos em dinheiro. As diferenças nas porcentagens de ativos líquidos e não líquidos podem ser ilustradas colocando 100 moedas pequenas de 5 ou 10 centavos em 2 potes de vidros diferentes, com uma moeda representando cada ponto percentual. Assim você teria 9 moedas em um pequeno pote, representando os 9% ativos líquidos, e 91 moedas em um pote grande, representando os 91% dos ativos não líquidos. A maioria das pessoas doa do pote pequeno seus ativos líquidos. Isso é o que eles têm em sua conta corrente ou carteira. Mas quando alguém realmente se empolga com alguma coisa, doa do pote grande. A Bíblia conta muitas dessas histórias. Uma das histórias aqui que é contada vem falando de Maria. Maria ela levou uma oferta a Deus que valia 300 denários. O que significava 300 denários? O salário de um ano inteiro. Você já parou para pensar? O salário de um ano inteiro, você ofertando para Deus, foi o que Maria fez. Provavelmente tenha sido uma oferta do pote grande. Após esse incidente, Judas traiu Jesus por pouco mais de 1/3 dessa quantia. Uma oferta do pote pequeno, 30 moedas de prata. Precisamos amar para doar do pote grande. Nossos investimentos, mas pessoas gananciosas como Judas vendem a alma por quase nada. E aí o que nós precisamos entender? A nossa salvação ela já foi garantida na cruz do Calvário. E muitas vezes nós estamos vendendo a nossa salvação por coisas tão pequenas. Nós precisamos entender que Deus, Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos dado tudo. Nós vamos para a parte final aqui do estudo da lição, fazendo a leitura que eu gosto de fazer da parte do estudo adicional. O livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 421, traz o seguinte texto. O livro celestial registra a fidelidade da família de Deus. Foi-me mostrado que o anjo relator faz um registro fiel de toda oferta feita a Deus e depositada no tesouro, bem como dos resultados finais dos recursos assim doados. Os olhos do Senhor tomam conhecimento de toda mínima quantia consagrada à sua causa e da boa vontade ou relutância do doador. O motivo pelo qual se doa também é registrado. Pessoas generosas e consagradas que devolvem a Deus o que lhe pertence, como Ele requer, serão recompensadas segundo suas obras. Ainda que os recursos assim consagrados sejam mal aplicados de modo que não venham a preencher os fins que o ofertante tinha em visto, a glória de Deus e a salvação das pessoas, aqueles que fizeram sacrifício em sinceridade de coração,
com a única fidelidade de glorificar a Deus, não perderão sua recompensa. Deus deseja que oremos e planejemos para o avanço de sua obra, mas como Cornélio devemos unir a oração à doação. Nossas orações e atos de caridade devem subir perante Deus como um memorial. A fé sem obras é morta, e sem uma fé viva é impossível agradar a Deus. Enquanto oramos, devemos doar tudo o que podemos para que nossas orações sejam respondidas. Se pusermos em prática a nossa fé, Deus não se esquecerá de nós. Ele observa cada ato de amor e abnegação. Ele nos dará oportunidades de mostrar nossa fé por meio de nossas obras também. Aqui também tem um detalhe muito importante e interessante. Quando eu vou e dou a minha oferta, eu não preciso ficar preocupado como será administrada a minha oferta. Porque senão eu vou acabar entrando na mesma linha, na mesma questão de que eu dou e fico preocupado como vai ser administrado. Você e Deus, você Deus, você o seu coração estando voltado para essa questão, você faz sua doação. Se aquela pessoa administra de forma errada, ela vai prestar contas a Deus. Não sou eu que tenho que julgar, não sou eu que tenho que estar fazendo qualquer tipo de auditoria. Que Deus ele continue nos abençoando, que Deus continue te dando para que você também possa doar para Ele. Que as suas ofertas possam sair do pote grande, que você possa abrir o seu coração e que você, então, assim, consiga entender quais são os planos de Deus. Eu quero convidar você para orar. Querido Deus, te agradecemos porque o Senhor tem sido muito bom conosco. Que possamos adorar com os nossos recursos financeiros. A obra precisa avançar, nós precisamos falar mais para outras pessoas. Lugares os quais não conseguimos chegar, mas o Senhor consegue. O Senhor manda mensageiros, o Senhor busca meios para alcançar essas pessoas. Continue nos abençoando. Livra-nos de tudo quanto for ruim, é o que te peço em nome de Jesus. Amém. Quero desejar para você um restante de sábado feliz e que Deus continue cuidando de você, de sua família e de tudo que esteja em conformidade com Ele, porque Ele vai te abençoar. Grande abraço.